O que você está vendo agora são algumas fotos da capital da Coreia do Sul, Seul. Algumas dessas fotos são da década de 1960 e outras foram tiradas nos últimos 5 anos. E como dá para perceber, a Coreia do Sul conseguiu mudar completamente a sua economia, o que consequentemente melhorou também a qualidade de vida da sua população. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo é que todo esse crescimento econômico veio junto com um preço. Então não sai desse vídeo, porque hoje você vai descobrir um lado muito mais obscuro da Coreia do Sul. Um lado que ela sempre tentou esconder de você. Há poucas décadas atrás, a economia da Coreia do Sul estava completamente destruída, e a única coisa que a sua população conseguia ver era o baixo crescimento do seu país. Tanto que nessa época a economia da Coreia do Sul era inferior a países como Coreia do Norte e até mesmo o Brasil. Independente do que o governo quisesse fazer, a qualidade de vida não melhorava, e a maior parte da população não sabia ler nem escrever, o que dificultava ainda mais a entrada dessas pessoas em algum trabalho que não fosse manual. Mas hoje essa história mudou completamente. Atualmente a infraestrutura da Coreia do Sul consegue ser muito superior até mesmo se comparada a alguns países europeus. E se compararmos com a Coreia do Norte, essa diferença fica muito mais aparente. Além disso, anualmente, o país vem conseguindo produzir centenas de milhares de jovens recém-formados. E se você pesquisar um pouquinho sobre o nível de educação que eles têm atualmente, com certeza vai acabar se surpreendendo. Isso porque os jovens da Coreia do Sul têm o melhor desempenho em leitura, matemática e ciências, ficando em 9º lugar no ranking de países que têm o melhor desenvolvimento econômico do mundo. E ainda há uma grande possibilidade de você ter algum aparelho eletrônico que foi desenvolvido pelos sul-coreanos. Em um curto espaço de tempo, a Coreia do Sul passou de um país de terceiro mundo para um país de primeiro mundo. E a cada ano ela consegue ser mais influente no cenário mundial, se destacando tanto em avanços tecnológicos quanto em entretenimento. Mas como nós falamos, todo esse crescimento econômico veio com um preço, e os mesmos fatores que causaram a sua expansão hoje estão prejudicando toda a sociedade coreana. Entre os anos de 1950 e 1960, a posição econômica da Coreia do Sul era uma das piores que você poderia encontrar. Isso porque há poucos anos atrás, toda a Coreia estava sob o controle do Japão, que havia tirado totalmente o acesso dos coreanos à educação. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando finalmente os japoneses haviam saído e a Coreia havia se dividido em dois, a guerra entre os lados do norte e do sul acabaram deixando muitos estragos e destruindo toda a indústria sul-coreana. Isso explica porque na época em que foram tiradas essas fotos, a economia da Coreia do Sul estava totalmente arrasada, onde a maior parte da sua população era analfabeta e sobreviviam apenas com o seu trabalho na agricultura. Mas foi a partir daí que o milagre econômico começou a acontecer. A primeira mudança que fez a Coreia do Sul se tornar uma superpotência econômica foi a decisão do governo de mudar a economia de agrícola para industrial. Só que essa mudança que eles acabaram fazendo foi um pouco diferente se comparado a outros países que adotaram esse modelo. Ao invés de investir em pequenos negócios, o governo decidiu construir a sua economia em poucas empresas, que eram escolhidas cuidadosamente. Essas chaebolls, como seriam chamadas, receberiam um enorme apoio do Estado, em forma de empréstimos, subsídios, incentivos fiscais e qualquer outra coisa que eles precisassem. Basicamente, essas empresas não precisavam jogar as mesmas regras do jogo, e se alguma delas tivesse qualquer tipo de problema, receberiam a ajuda necessária para continuar operando, e em troca, elas entregariam o crescimento econômico que o governo estava querendo. Essas chaebolls produziam carros, TVs, celulares e todo tipo de produto eletrônico. E como elas estavam se tornando em empresas de nível global, elas precisavam de trabalhadores qualificados para ajudarem na produção desses equipamentos. Engenheiros, gerentes, contadores. Em outras palavras, eles precisavam de pessoas formadas, e o governo sul-coreano estava mais do que feliz em fornecer essa educação para sua população, o que nos leva ao segundo motivo do crescimento econômico da Coreia do Sul. Quando a Coreia do Sul conquistou a sua independência, o governo começou a fazer projetos para facilitar a educação da sua população e começou a difundir a ideia de que a única maneira de conseguir um bom trabalho era através de um diploma universitário. Além disso, eles começaram a forçar as universidades a admitir o maior número de alunos possível.
e em poucos anos a educação se tornou a principal prioridade para os coreanos, o que fez a Coreia do Sul sair de um país onde 22% das pessoas sabiam ler e escrever para um dos países com o maior índice de educação do mundo, onde quase 70% dos jovens têm um diploma universitário. E uma vez que acabaram as vagas para essas chaebols, a situação começou a ficar um pouco mais complicada do que eles previam. Hoje, os sul-coreanos são conhecidos pelo enorme valor que dão ao seu trabalho. A Coreia do Sul, em 2018, ocupou o segundo lugar no ranking de países com a maior carga horária de trabalho do mundo. E para termos noção, a média de horas semanais trabalhadas no Brasil é de 40 horas, enquanto a média da Coreia do Sul é de aproximadamente 60 horas semanais. Essa cultura de trabalho duro foi criada principalmente durante esse crescimento econômico, e o seu aparecimento é devido especialmente para as chaebols, que de certa forma começaram a doutrinar os seus funcionários para cada vez trabalharem mais, e tudo isso para que eles não viessem a perder os seus empregos. E abrindo um parênteses, infelizmente é exatamente o que acontece hoje no Brasil. Isso tudo levou os funcionários a terem uma total lealdade à sua empresa e a serem acostumados a sempre dizerem sim para os seus chefes. Isso porque eles foram ensinados a terem um comprometimento total com a companhia. Assim, o trabalho acaba ficando sempre em primeiro lugar, acima da vida pessoal, do seu tempo livre e até mesmo da sua família. Trabalhar à noite, aos fins de semana, acabou se tornando algo extremamente normal, e separar um tempo no final do dia para sair com seus colegas de trabalho se tornou quase que uma rotina para muitos deles. E por mais absurdo que isso pareça, isso tudo acabou funcionando. Hoje, os sul-coreanos trabalham mais horas que qualquer país desenvolvido do mundo. E foram através desses 3 fatores que a Coreia do Sul conseguiu transformar completamente a sua economia. Empresas gigantescas apoiadas pelo Estado, uma população onde quase todos têm um nível de educação necessária para trabalhar nessas empresas, e para finalizar, uma cultura totalmente distorcida de trabalho duro. E aí, entramos realmente no lado obscuro da economia da Coreia do Sul. Apesar desses 3 fatores terem ajudado a melhorar a qualidade de vida da sua população, hoje o sistema não está funcionando tão bem. Na realidade, ele está prejudicando imensamente a sociedade. E aqui está o que deu errado. Quando olhamos para a importância das chaebols na Coreia do Sul, conseguimos ver algo muito interessante, já que todas elas juntas representam quase 85% da economia do país, onde entre elas temos nomes muito conhecidos, como Samsung, Hyundai e LG. E se por um lado elas representam quase 85% da receita do país, elas são responsáveis por somente 10% dos empregos da Coreia do Sul. E a razão para isso acontecer é exatamente a cultura do trabalho duro, já que a cada ano essas empresas ficaram muito boas em crescer e não aumentaram o número de funcionários de maneira equivalente. E se antigamente existiam muitos empregos e poucas pessoas qualificadas, hoje a situação é completamente diferente, já que a maioria dos jovens recém-formados não conseguem achar um lugar para trabalhar. Isso acaba destruindo completamente o psicológico desses jovens, já que para conseguir algum trabalho, eles acabam estudando muito mais do que deveriam. A situação da Coreia do Sul chegou a ficar tão ruim que o governo teve que lançar um programa para esses jovens recém-formados terem a possibilidade de conseguir um emprego em outro país, para que não ficassem desempregados na Coreia e acabassem passando necessidade. Tudo isso acaba deixando o Estado e essas empresas cada vez mais ricas. E por outro lado, quem acaba sendo prejudicado de verdade é a própria população. Isso tudo acabou deixando o sistema educacional da Coreia do Sul um dos mais competitivos do mundo, o que deixa cada vez mais difícil conseguir trabalhar em alguma grande empresa. Na tentativa de ajudar os seus filhos, os pais muitas das vezes acabam pagando um ensino particular depois da escola, para que as suas crianças tenham alguma vantagem futuramente. O problema é que isso acaba destruindo completamente a infância dessa criança e acaba deixando a situação do país ainda mais complicada. Atualmente, 83% das crianças acima de 5 anos frequentam o ensino privado depois da escola, o que fez o governo coreano proibir aulas particulares depois das 10 horas da noite, na tentativa de diminuir a carga horária de estudo que essas crianças estavam tendo. Atualmente, o ensino superior não significa mais nada na Coreia do Sul, já que a formação em uma universidade não dá a garantia de conseguir algum trabalho. E mesmo que esses jovens venham a conseguir um trabalho, a realidade que espera eles é uma cultura que valoriza mais o trabalho duro do que o trabalho inteligente. Isso tudo torna a Coreia do Sul um dos países mais infelizes do mundo. E o maior problema é que, infelizmente, essa realidade não está perto de mudar. Aqui no outro lado está aparecendo um vídeo que é tão bom quanto esse. Nele eu vou te mostrar como a Shell destruiu completamente a economia da Nigéria. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo nesse próximo vídeo.